Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre os famosos Epstein Files, famosos pelas piores razões, claro. Estou a referir-me aos ficheiros Epstein que foram divulgados nos Estados Unidos e que estão a ter repercussões a nível mundial. Estes ficheiros, que consistem em milhões de documentos, imagens, trocas de e-mails, mensagens, estão relacionados com o milionário pedófilo Jeffrey Epstein, considerado o chefe de uma rede de abusos sexuais a menores durante mais de 20 anos. Epstein suicidou-se em 2019 na sua cela, enquanto aguardava julgamento, mas continua a dar que falar porque uma série de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça norte-americano está a revelar toda uma teia de relações entre o criminoso sexual e várias figuras proeminentes, desde a política à cultura. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco hoje Adriana Cardoso, comentadora SIC, e Ricardo Durães, jornalista nos Estados Unidos. Olá e obrigada a ambos por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, Mara, pelo convite, é um gosto. Olá, muito obrigado também pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Obrigada. A edição técnica deste episódio é de João Luís Amorim. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Queria começar pela polémica em torno do Príncipe André, do Reino Unido, aliás, ex-Príncipe André, que perdeu o título honorífico e foi afastado de funções oficiais depois de ser associado ao escândalo e às acusações feitas por uma das vítimas, que afirmou que o ex-príncipe teve relações sexuais com ela quando ela era menor de idade, tinha 17 anos. André, que é irmão do rei Carlos III e filho da falecida Rainha Isabel II, foi detido na última quinta-feira pela polícia britânica por suspeita de má conduta quando era titular de um cargo público. Em causa está a divulgação de informação sigilosa ao milionário pedófilo e seu amigo Jeffrey Epstein. Ou seja, o teor da detenção e das acusações não tem que ver com o caso sexual, mas sim com a partilha de informação sigilosa. Adriana, vou começar por ti. Esta teia de ligações e de relações de Epstein é muito grande e já falaremos dela a seguir, mas queria começar por perguntar se o caso do ex-príncipe André é para ti o mais paradigmático ou ilustrativo, se quiseres, desta rede de abusos sexuais de menores e da depravação das elites. Sabes, Mara, é particularmente importante, na minha opinião, esta peça deste gigante puzzle, porque é importante ressalvar que na altura, quando a Virginia Giuffre falou e fez todas as declarações públicas, que devo relembrar foi pós-Me Too, portanto, muito tardiamente comparativamente com a data de facto e o período temporal em que estes abusos ocorreram, é particularmente relevante, na minha opinião, porque na altura e quando foi efetivamente confrontado com este caso, o ex-príncipe André, numa entrevista que deu a um canal de televisão britânico, fez um conjunto de declarações que, na minha opinião, são o exemplo mais claro de péssima gestão de crise possível e imaginária. Para as pessoas que nos estão a ouvir e que por acaso não tenham ouvido a entrevista, uma das declarações que a Virginia Giuffre fez na altura e que se lembrava claramente de ter estado com o ex-príncipe André era o facto de Ghislaine Maxwell ter levado a Virginia e o príncipe André para uma discoteca em Londres e ela relatar que se lembrou dele suar profusamente para cima dela na pista de dança para uma menina de 17 anos e ele responder, e a resposta dele na entrevista ser: bom, sou um herói de guerra e tenho uma condição médica relativa a isso e portanto nem sequer poderia ser eu, porque eu não poderia suar para cima de alguém, sendo que nessa altura já era pública a fotografia. E portanto, desde o início e da forma como foi tratada pela própria pessoa relativamente a esta questão, que na verdade fez sempre uma negação completa dos factos, demonstra algo muito evidente. E acho que é fundamental neste caso, que é, independentemente das vítimas terem começado a falar, e na altura as irmãs Farmer, no início dos anos 2000, depois de Jeffrey Epstein já tinha de facto sido condenada em West Palm Beach em 2006 por solicitação de prostituição. Exato. E por crimes de ofensa efetivamente a menores, estas pessoas continuaram a conviver com ele, porque estes factos até reportam para após
efetivamente esta situação. E de facto, esta ideia, e o que nós conseguimos ler agora nos Sej Epstein que foram libertados pelo Departamento de Justiça americano, que eles tinham correspondência, inclusive, relativamente à vida privada do Príncipe André, ou seja, ele tratava Jeffrey Epstein como um amigo, confidenciava-lhe a sua vida, as dificuldades de seres efetivamente um membro da família real britânica, comprovam que estas pessoas mantinham relações de amizade e de enorme proximidade com uma pessoa que não tinham como não saber efetivamente daquilo que ele estava acusado. Acho que isso é profundamente paradigmático. O ponto aqui-chave, para além da rede de tráfico sexual, e algo que comprova, e posso falar disso mais à frente, é o facto de Jeffrey Epstein, para estas pessoas, não ser só um veículo para poderem fazer as coisas mais deparvadas e sórdidas sexualmente, mas era também uma rede de tráfico de influências. Tanto com o Príncipe André, que até agora é isto que de facto no Reino Unido se quer perceber a nível judicial, quem é que nos Estados Unidos recebeu informações sensíveis por parte do Príncipe André, ex-Príncipe André, mas inclusive toda a forma como foi sempre tratada esta situação pelo Departamento de Justiça norte-americano, inclusive em West Palm Beach, comprova que Jeffrey Epstein e toda a sua história comprova que teve sempre a capacidade de influenciar negativamente as mais altas esferas de poder. Sem dúvida. Ricardo, passo agora para ti. Eu dizia há bocado que os Epstein Files, que começaram a ser publicados em dezembro pelo Departamento de Justiça americano, país, aliás, dos Estados Unidos, país onde vives e trabalhas enquanto jornalista, revelaram dezenas de nomes que de alguma forma, com maior ou menor grau, tinham ligações a Jeffrey Epstein e à sua companheira e cúmplice Ghislaine Maxwell. Vou dar apenas alguns exemplos, porque a lista é de facto longa. Por exemplo, Bill Clinton, ex-presidente norte-americano, Steve Bannon, então assessor político de Donald Trump, Mette Marit, princesa herdeira da Noruega, Jack Lang, antigo ministro da Cultura e da Educação francês, Peter Mandelson, ex-embaixador da Grã-Bretanha nos Estados Unidos. Lá está, podia continuar porque a lista é bastante comprida. Ricardo, a minha pergunta é: alguém esperava que os Epstein Files tivessem esta repercussão mundial? Olha, eu penso que essa repercussão mundial é clara e aí é que está o ponto fundamental de toda esta questão, de todo este timing de comunicação. Para além das acusações, das condenações Jeffrey Epstein, existe sempre a ideia de que a sua influência na alta esfera norte-americana sempre foi real e no subconsciente das pessoas aqui nos Estados Unidos existe sempre a questão, e para além de tudo aquilo pelo qual ele já foi condenado, que repercussões na sociedade em si. E é exatamente o valor intrínseco que é atribuído à detenção do ex-príncipe André, porque traz à tona essas questões que até o momento não foram ainda, digamos que, aprofundadas, mas que prova exatamente a dimensão mundial, os tentáculos do polvo, se me permites a expressão, claro. Que vai trazer mais discussões e que vai abrir a porta para entendermos que repercussões e que impacto diretamente terá nas pessoas, mas também naquilo que foi conseguido, porque nós não podemos esquecer o timeline em que as coisas acontecem. Em 2006, a primeira condenação, uma crise económica profunda em 2008, uma série de fatores que depois levam à detenção de Jeffrey Epstein, mas os danos intrínsecos a essa influência que ele tinha em múltiplos quadrantes da alta nata da sociedade, não só norte-americana, mas também com repercussões mundiais, e depois o impacto desses potenciais favores ou informação qualificada que foi avançada, o impacto que tiveram no desenrolar económico. Portanto, eu penso que
é muito importante, e aí está uma das reais causas do medo, entre aspas, que muitos possam ter sobre estes fecheiros, porque há duas situações que para mim estão interligadas, mas que podem ser tratadas separadamente. Uma é a acusação da depravação sexual inerente ao nome Epstein, e outra é também o seu impacto na sociedade e a forma como utilizava isso para atingir os seus fins. Certíssimo. Sim, de facto são questões diferentes, apesar de estar tudo no mesmo saco, digamos assim. Adriana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um dos nomes mencionados nestes polémicos e vastos ficheiros. Uma das vítimas, na altura com 13 anos, acusa Trump de a ter violado. Além disso, o republicano voou ou terá voado 8 vezes no avião privado de Jeffrey Epstein, incluindo uma viagem apenas com Epstein, de quem foi amigo durante décadas, e uma jovem de 20 anos. O chefe de Estado norte-americano nega e desvaloriza tudo isto, claro, mas pergunto se achas que é possível que Trump não soubesse deste esquema de abusos sexuais a raparigas menores de idade? Eu preciso dar aqui um dado que eu sinto que é pouco falado e que acho que é muito relevante e comprova como, de facto, Jeffrey Epstein sempre teve uma influência política sobre Donald Trump. Na altura, em 2006, e até previamente, porque para as pessoas perceberem como é que este caso apareceu em West Palm Beach, Jeffrey Epstein tinha uma mansão em Palm Beach, e de facto é uma zona profundamente rica, cheia de bilionários. Tem uma zona lá que se chama Billionaires Row, mas automaticamente, depois de se passar uma ponte, está-se em West Palm Beach, que é uma das zonas mais pobres daquela região. E começou-se a perceber na escola, e estamos a falar de ensino médio da zona, a polícia começou a perceber que várias raparigas de 14, 15 anos começavam a ter muito dinheiro no bolso de uma forma que não conseguiam perceber como. E a polícia começou a investigar e percebeu que havia um bilionário que tinha uma mansão e que pagava a estas menores de idade para lhe fazerem massagens. E na altura, quem era o procurador responsável e federal na zona era Alex Acosta, que começou principalmente por deixar que o processo avançasse, mas quando a polícia entregou o caso, um caso muito sólido para tráfico de menores, para violação de menores, percebeu-se que foi feito um acordo por este procurador federal na altura para diminuir ao máximo o peso da acusação, que acabou por ser uma coisa tão irrisória que permitiu que Jeffrey Epstein, quando esteve preso, tivesse benesses como 12 horas por dia, pudesse sair da prisão e ir para os seus escritórios. E só ia lá dormir e pudesse estar nos seus escritórios também ainda a traficar mulheres. Alex Acosta tornou-se o responsável do Departamento de Transportes de Donald Trump. Foi vetado, foi amplamente perguntado nas suas audiências no Senado relativamente a este caso. Donald Trump tinha mais do que a obrigação de saber que ele era alguém profundamente implicado neste caso. Já existia uma decisão de um juiz nos Estados Unidos, nesta altura, que dizia que o acordo feito por Alex Acosta era profundamente irregular, e mesmo assim Donald Trump decidiu que esta pessoa devia ser, de facto, responsável do seu departamento de transportes. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a influência política que Jeffrey Epstein teve sempre soube nas mais altas esferas de poder. Independentemente do ponto de... há variedíssimas histórias reportadas, por exemplo, pela primeira jornalista que fez uma peça sobre este caso, na Vanity Fair, que dizia que Donald Trump e Jeffrey Epstein tinham uma longuíssima história de amizade. Até há uma história de Donald Trump ter tentado assediar uma ex-namorada de Jeffrey Epstein, e portanto ele tinha noção do grau de depravação, pelo menos, que esta pessoa efetivamente tinha. Eu acho que é muito implausível, e percebe-se inclusive pela resposta política que vários setores, inclusive do movimento MAGA, estão a ter agora. Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Thomas Massie, todos foram contra o seu próprio partido, votando positivamente para que os fecheiros fossem libertados, porque se percebe que existe uma influência clara em Donald Trump em todo este processo. Eu vi declarações do Ted Lieu há alguns dias, dizendo que ele, estando no que se chama, por exemplo, a comissão permanente deste setor que está a investigar este tipo de casos,
que tem um conjunto de informações que acha que o público deve saber em que Donald Trump está implicado. Eu não os vi, portanto, efetivamente, não sei se é de facto verdade, mas parece-me, acima de tudo, que a vontade e a pressão feita, por Donald Trump, 2, por Pam Bondi, a sua procuradora-geral, e pelos republicanos todos, com uma enorme dificuldade em libertar partes dos ficheiros, que está a ser muito negativa e está amplamente a prejudicar a forma como Donald Trump é visto pelo seu próprio movimento, comprova que ele tem efetivamente algo a esconder, que mais não seja pela enorme influência económica Sim. que Jeffrey Epstein pode ter tido efetivamente no mundo de negócios de Donald Trump. Sim, e continuando a falar do impacto que os Epstein Files estão a ter na administração de Trump e concretamente na figura do presidente, Ricardo, pergunto se achas que o escândalo está a embaraçar Donald Trump ou a manchar a sua reputação, ou pelo contrário não faz tremer Trump? É claro que sim, eu penso que é o ponto mais fulcral de toda esta discussão. Donald Trump pode querer passar a ideia que cortou relações com Epstein. Exato. Mas o facto de, mesmo depois de Epstein ter sido condenado a primeira vez, com todos os contornos que foram mencionados pela Adriana, com o facto de ter promovido depois a uma posição de destaque alguém que fez um acordo impensável mediante os factos presentes numa ação judicial dessa magnitude, o facto de mesmo Epstein não frequentando a casa de Donald Trump, havia conexões, havia pontos em comum, e eu penso que Donald Trump utilizou os ficheiros Epstein como bandeira de campanha nestas eleições, e depois não conseguiu libertar-se dessa pressão porque sabia diretamente que haveria informação aí que o conectava com Epstein em múltiplos pontos, e por isso é que a detenção do ex-príncipe André, pelas razões que foram, quando falamos, portanto, em informação privilegiada, eu penso que é um ponto de transição muito importante. Porquê? Porque agora poder-se-á entender que possíveis conexões económicas haveria entre aliados do atual presidente para com amigos pessoais ou pessoas que tinham possivelmente ou que frequentavam possivelmente o círculo mais direto com o Epstein, mas que fora desse círculo continuavam a ter uma estreita relação com o atual presidente. Portanto, eu penso que no momento em que os ficheiros começam a ser analisados, o movimento MAGA, Donald Trump, entende que acabou por dar um tiro no seu próprio movimento, a utilizar esses ficheiros como bandeira eleitoral e tentou a comunicação feita por Donald Trump, e aqui há muitas teorias de conspiração que nós podemos falar, mas a realidade dos factos, tudo aquilo que aconteceu desde o momento em que Donald Trump é eleito presidente pela segunda vez até ao momento em que os ficheiros foram tornados públicos, e até a forma como a procuradora Pam Bondi comunica que a partir deste momento não há mais ficheiros para serem tornados públicos, mostra que a administração não soube lidar com uma realidade que intrinsecamente mostra uma conexão muito acentuada entre Epstein e Donald Trump, ou as pessoas que diretamente trabalham com Donald Trump e que são mesmo parte do seu círculo de decisão. Sim, de facto ainda há muita coisa por saber. Adriana, achas que o mais relevante, como por exemplo a lista de clientes, ainda está por divulgar? Acho que há muita coisa para divulgar e acho que vamos ter
e o Ricardo saberá disto certamente, que vai ser algo muito importante nos Estados Unidos. Vai existir uma audiência em que Hillary Clinton vai prestar declarações, porque os republicanos estão a tentar fazer uma estratégia de diversão, não é? E independentemente do posicionamento que nós possamos ter tido relativamente à péssima campanha que Hillary Clinton fez, o que é facto é que ela foi muito mais prejudicada politicamente por um caso em que evidentemente ela não traficou mulheres e não teve nenhum envolvimento e não fez viagens com Jeffrey Epstein, coisa que o seu marido fez, e portanto ela foi muito mais penalizada do que Bill Clinton acabou por ser. Acho que vai ser muito relevante essa comissão e, no fundo, as declarações que Hillary Clinton vai prestar, que tudo indica que sejam públicas, porque parece-me que o que os republicanos estão a tentar fazer agora é fazer esta transição relativamente à teia de influência política e económica relativamente a Jeffrey Epstein. Porque se nós nos lembrarmos, e eu falei disto, perdoem-me, a publicidade gratuita na Lei da Paridade aqui também do Expresso. Também recomendo o episódio. É que o início de Jeffrey Epstein e a capacidade que ele teve depois de ter nascido numa família de classe média muito baixa em Coney Island, para ter ascendido a ter sido professor na Dalton School, depois de ter ido para a Bear Stearns e ter sido impulsionado dentro da Bear Stearns depois de saber que ele tinha mentido ativamente no seu currículo. Até chegarmos à pessoa-chave, que é Les Wexner, que, reparem, ele era era o responsável e era o dono de marcas como Victoria's Secret, como a Bed Bath & Beyond, e portanto era um multibilionário, casado e com filhos, e que transita a gestão de todo o seu valor económico para Jeffrey Epstein. Portanto, tudo isto é muito estranho e muito esquisito. E, portanto, perceber-se exatamente e chegar a essa conclusão que me parece, e foi muito indicado até pelas próprias vítimas, que a questão sobre Jeffrey Epstein é que a forma dele de exercer poder sobre estas pessoas e pessoas em posições de facto de poder, e depois lhes conseguir remover favores económicos e de poder, não é? Era o facto de conseguir envolvê-los em posições altamente comprometedoras para eles, tirar fotografias e até capacidade de ter provas em vídeo. O FBI, quando entrou na sua mansão no Upper East Side, verificou que todas as divisões daquela mansão eram gravadas 24 horas por dia. E, portanto, imagine-se o conjunto de coisas que Jeffrey Epstein tinha contra um conjunto de pessoas da elite política, cultural e social mundial que lhe permitiram trocas de favores constantes. Relativamente às implicações que podem vir a ter em altas figuras mundiais e inclusive nos Estados Unidos, acho que vai ser muito difícil pós a sua morte, porque Jeffrey Epstein fez algo, enfim, que diz muito sobre a sua depravação geral. Ele, 2 dias antes de se suicidar, transitou todo o seu património para um fundo fechado nas Ilhas Virgem, onde efetivamente tem a sua... tinha a sua ilha, Little St. James, que impediu que as vítimas primeiro tentassem conseguir algum tipo de acordo monetário por aquilo que lhes foi feito, e por outro lado existir uma incapacidade de, mesmo com a quebra das leis de sigilo bancário e financeiro, que conseguissem ter acesso a transferências e a transições económicas feitas por Jeffrey Epstein. Acho muito difícil que efetivamente chegue a uma conclusão relativamente a isso. E que mais não seja, e termino dizendo isto, porque o New York Times, quando teve acesso aos documentos, disseram algo como precisaríamos de 70 pessoas durante 4 meses seguidos, todos os dias, durante 24 horas, só para ler os documentos. Portanto, é esta a magnitude dos documentos que foram libertados pelo Departamento de Justiça. Eu não sei se daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos até, vamos saber a magnitude do impacto. Sem dúvida. Sim. Mas acho que o fulcral agora vai ser mesmo o impacto político que isto pode vir a ter nos Estados Unidos, inclusive porque em breve teremos as midterms, as eleições intercalares nos Estados Unidos, e pode ser um grave problema para muitos republicanos que estejam numa posição periclitante relativamente ao seu cargo. Sem dúvida. Quase a terminar, Ricardo, pergunto também que questões é que destacas que ainda estão em aberto neste caso e nestas teias?
Eu penso que, e concordo plenamente com a Adriana, que há muita informação que demorará muito tempo a ser dissecada para poder ser entendível para a opinião pública o impacto. Mas há situações que não podemos esquecer, que é uma crise económica que acompanha os Estados Unidos durante praticamente 4 ou 5 anos, e muitos dos assuntos que tiveram uma inerência direta com parte dos envolvidos, muitos deles que imediatamente depois dos fecheiros serem tornados públicos vieram a público a fazer o seu meia-culpa. Eu acredito que haverá informações que serão, digamos que, referenciadas, analisadas e que poderão levar a conclusões ou a meias conclusões que levarão muito desses nomes a abrirem ou tentarem abrir o jogo para evitar mais informação plausível ao momento. Eu dou só um exemplo. A última vez que uma empresa de Donald Trump abriu falência, o chamado Chapter 11 aqui nos Estados Unidos, foi em 2009. Ontem, por acaso, a falar com colegas, começámos a ir à análise dos factos que levaram a que essa empresa submetesse um protocolo de falência. E eu penso que aí será fundamental entendermos o quê? A forma como a informação privilegiada que o ex-príncipe André facultou a Epstein, e a forma como o Epstein usou esse poder de coação sobre aqueles para o qual fazia os seus favores, a forma como conseguiu ser diretor financeiro de grandes empresas nos Estados Unidos, que favores ou que coações estiveram aí presentes que ajudaram outros magnatas a atingir objetivos. Eu penso que aí será a informação relevante que animará a opinião pública e levará os investigadores a centrarem a sua ação em áreas específicas, porque senão estaremos aqui a dissecar muita informação, e eu acredito que quer democratas, quer republicanos, por motivos diferentes, sabem que em novembro há umas eleições intercalares que serão decisivas para ambos os partidos naquilo que será a estratégia política para os 2 últimos anos de mandato de Donald Trump. E por último, já fomos falando disto ao longo da nossa conversa, mas eu queria isolar esta pergunta para cada um de vocês. O que é que vos choca mais, o que é que acham mais chocante, revoltante em todo este caso e teia que sabemos, como sabemos, durou anos e anos? Eu vou inverter a ordem e começar agora pelo Ricardo e terminar com a Adriana. Eu penso que o que mais me choca, o mais caricato, é os fecheiros Epstein trazem à tona aquilo que nós já sabíamos, mas que talvez por falta de coragem, e quando eu falo nós, falo na opinião pública norte-americana. Há aqui um dito que diz, portanto, dinheiro traz dinheiro. E lamentavelmente sabe-se e fala-se muito num jogo de influências, e o que mais me choca é realmente o facto de nós, nos Estados Unidos, vivermos com essa realidade, vermos casos como o de Epstein, de uma depravação única, lamentável, e a opinião pública discutir os mesmos sem ter a capacidade que qualquer condenação seja exemplar para evitar que situações como esta continuem a acontecer. Eu acredito que este
terá que ser um ponto de viragem, porque se não acontecer, lamentavelmente, amanhã, no futuro próximo, teremos mais casos, talvez não desta magnitude, sim, mas em círculos bem visíveis. Sim. Adriana, força. O que me choca mais é o facto de tudo isto tudo podia não ter acontecido se não existisse uma profunda corrupção no sistema de justiça americano desde o início. E eu repito que se na altura, em West Palm Beach, Jeffrey Epstein tivesse sido condenado devidamente e tivesse tido uma pena de prisão que fizesse sentido e não tivesse sido possível que, por ter advogados hiper especializados e hiper influentes, conseguissem negociar um acordo com uma pessoa que tinha ambições políticas, sendo na altura Procurador Federal, mas tinha evidentemente ambições políticas, e advogados como o Dershowitz, que também são implicados nos cheiros Epstein, e Virginia Yoifa, por exemplo, antes de falecer, disse claramente que tinha sido forçada a ter relações sexuais com essa pessoa. Se tudo tivesse sido tratado de forma regular desde o início, se as vítimas tivessem sido ouvidas, se existisse um país que, quando percebe que dezenas, mas mesmo dezenas de crianças, porque eram crianças, numa zona profundamente pobre, eram traficadas para Jeffrey Epstein e os seus amigos bilionários, se isto tivesse sido tratado com a severidade que devia ter sido tratado na altura, tudo o resto que se passou a seguir não tinha acontecido. Antes mesmo de Jeffrey Epstein transitar para West Palm Beach, as irmãs Farmer falaram com o FBI e o FBI não ligou à história delas. E portanto que se sirva, se há alguma coisa que eu gostasse que servisse de aviso para o futuro, e o facto de eu ser uma pessoa muito negativa e pessimista leva-me a acreditar que tal não acontecerá, mas se existisse algo que pudesse sair positivo deste tipo de situação, era que se ouvisse as vítimas à primeira, porque no geral e com quase certeza ninguém inventa que foi traficada sexualmente por um bilionário que podia arruinar a sua vida só porque, enfim, acordou e decidiu fazê-lo. Certíssimo. Haveria muito mais para falar, claro, mas terminamos por aqui. Muito obrigada, Adriana Cardoso e Ricardo Durães, por terem aceitado o nosso convite, e obrigada também ao João Luís Amorim pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!